Deus, glória a Deus, aleluia. Aleluia. A presença de Deus se faz presente neste lugar. Eu creio Meu corpo, assim. enquanto eu estava sentado, estava arrepiado. E eu sentindo a presença do Espírito Santo pairando sobre este lugar. Hoje Aleluia, Deus glória falará a Deus. no nosso coração, amém? Amém. Por favor, abra sua Bíblia comigo no livro de Êxodo, capítulo de número 19. Depois, por favor, abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo de número 2. Aleluia. Glória a Deus. Agradeço esta oportunidade, primeiramente a Deus. E o pastor não está aqui, mas deixo meus agradecimentos à vida dele. Que Deus abençoe esta igreja, este povo de Deus abençoado, adoradores de Cristo, noiva do Senhor Jesus. Amém? Êxodo 19, versículo de número 1 ao versículo de número 7. Ao versículo de número 8. Está escrito assim: no terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam. Ali, pois, se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: tende visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda terra é minha. Vós me sereis reinos de sacerdote e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Veio Moisés, chamou os anciões do povo e expôs diante dele todas estas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então o povo respondeu a uma, ou de uma só vez: tudo o que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Aleluia. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo é Deus. 1 Pedro capítulo 2, versículo de número 9. Está escrito assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Amém? Por favor, pode tomar o seu assento em nome de Jesus. Deus, aleluia. Queridos, a Bíblia ela é formada sobre 3 pilares principais: criação, queda e redenção. Repito, a Bíblia ela é formada por 3 pilares principais: criação, queda e redenção. Na criação nós temos Deus formando, preenchendo, criando, dando vida ou trazendo a vida. Na queda nós temos Deus sendo desobedecido, sendo traído, sendo desobedecido, sendo desprezado pelo homem. Na redenção nós temos Deus trazendo o homem de volta para si. Na redenção nós temos Deus enviando o seu Filho, Cristo Jesus, para nos salvar de nossos pecados. Deus. E eu Obrigado. quero falar hoje sobre a redenção que há em Cristo Jesus e o propósito de Israel neste plano de redenção. Eu sei que o texto para alguns pode parecer nada a ver com o que eu vou falar, mas quando nós lemos Êxodo 19, nós vemos Deus chamando o seu povo para si, versículo 4, onde Deus diz: vistes como o que eu fiz aos egípcios e como vos trouxe sobre asas de águia.
e vos trouxe a mim. No Êxodo 19 nós temos esboçado o propósito de Israel no plano da redenção de Deus. A Bíblia diz que há sete dispensações. Dentre elas é a inocência, a consciência, governo humano, patriarcal, lei, graça e reino milenar. Dessas 7, 5 já foram cumpridas, ou 5 já se passaram, que é a inocência, a consciência, governo humano, patriarcal e lei. Nós, igreja, estamos no período da graça. Na graça, o foco está na igreja gentílica, não mais em Israel. A partir daí, Cristo encarna em corpo humano. Aleluia. Pois ele é o Emanuel. Emanuel não significa somente Deus conosco, mas Emanuel, a tradução se perdeu e significa Deus dentro do barro. Emmanuel. Então Deus entra em pele humana, encarna em pele humana, para salvar o homem que é homem. Pois se Deus quisesse salvar anjos, Ele não teria encarnado. Mas como Deus quer salvar homens, Ele desceu como homem, sofreu como homem. Então perceba que na redenção Deus traz o povo para si, liberta o povo do Glória pecado. a Deus, aleluia, Jesus. Queridos, quando Deus chama Abraão, Ele faz uma promessa a Abraão. Nós temos que entender que de Abraão descende o Cristo. Então Deus chama Abraão com o propósito de trazer a salvação para a humanidade. Como eu disse, Deus cria o homem Adão perfeito, ou sem pecado, inocente, sem culpa, sem mácula. Mas o homem transgride e fere a Deus. Só que Deus não desiste do homem, mas Deus, Ele volta-se para o homem para o salvar. Deus chama Abraão não querendo eleger um povo somente, mas Deus chama Abraão querendo eleger um povo para que deste povo descenda o Cristo que há de salvar a humanidade. Aleluia. Em Gênesis capítulo de número 12, versículo 3 está escrito: abençoarei, está escrito: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esta bênção não é uma bênção física, é uma bênção espiritual. Glória a Deus, aleluia. Nesta bênção, Deus estava dizendo, parafraseando Deus, em ti serão benditas todas as famílias da terra, porque de ti sairá o Cristo que há de abençoar com o sangue dele na cruz, salvando o homem de seus pecados. Então entenda que em Gênesis capítulo 12, versículo 3, ali não é uma mensagem somente para Abraão. Aqui é a segunda profecia de Deus, de que o Cristo viria. A primeira profecia está em Gênesis capítulo de número 3, versículo de número 15. Porque da semente da mulher há de vir um que esmagará a cabeça da serpente. Em Gênesis capítulo 12, versículo 3, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Paulo disse em Gálatas capítulo 3 que o autor aqui não usou descendentes, mas descendente como aquele que é o Cristo, o descendente de Abraão, para que nós recebêssemos a bênção de Abraão pela fé. Porque todos aqueles que são da fé são das pisadas do pai Abraão. Então entenda que Cristo, ou melhor, Deus, chama Abraão para dele multiplicar a sua descendência. Este é o pacto que Deus faz com Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas entenda que todo o conserto que Deus faz, ele é condicional, ou seja, há uma condição para que o propósito deste pacto continue a estar de pé e se cumpra. Então entenda que em Gênesis capítulo de número 17, versículo 1, Deus disse a Abraão: anda na minha presença e ser perfeito, aleluia, porque farei aleluia, contigo. Então entenda que a eleição aqui de Abraão, a chamada de Abraão,
não é incondicional. Existe uma corrente teológica calvinista que ensina que Deus elege ou predestina, elege incondicionalmente o ser humano. Independentemente, Ele salva quem quer salvar e também soberanamente condena quem quer condenar. Mas aqui em Gênesis 12, Deus chama Abraão e diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E de Abraão descende Isaac. De Isaac vem Jacó. De Jacó vem as 12 tribos de Israel. De Jacó vem Judá e seus irmãos. Mateus capítulo 1. Judá gerou a Pérez. Pérez gerou a Esrom. Esrom gerou a Arão. Arão gerou a Aminadab. Aminadab gerou a Naasson. Naasson gerou a Salmão. Salmão gerou a Boaz. Boaz gerou a Obed. Obed gerou a Jessé. Jessé gerou a Davi. Davi gerou a Salomão. Salomão gerou a Roboão. Roboão gerou a Abias. Abias gerou a Azar. Azar gerou a Josafá. E assim vai, até chegar o momento que diz: Matã gerou a Jacó. Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama Cristo. Glória a Deus, aleluia. Entenda que de Abraão até Cristo é uma descendência que leva, mas também é um período que Deus tem que tratar como Israel. Porque eu provo na Bíblia que a eleição não é incondicional. Pois Deus disse: eu darei uma terra a você. Gênesis capítulo 15, Deus promete a terra de Canaã para Deus, vai falar isso. Glória Mas a Deus. quando o povo de Israel pecava, sempre Deus enviava inimigos para invadir Israel e tirá-los da terra que Deus prometeu. Porque a terra de Canaã não é para aquele que vive na prática do pecado. A terra de Canaã não é aquele que quebra o pacto, a aliança com Deus. A terra de Canaã é para aqueles que temem a Deus. A Bíblia diz em Gênesis 22, quando Abraão estava para matar Isaac, disse: veja, não faças nada ao menino, pois agora seis que tu teme a Deus. Então Deus chama Abraão com um propósito: fazer dele uma numerosa nação, para que dele descendesse o Cristo. Agora entenda que Êxodo 19, versículo de número 1 ao versículo 8, a Bíblia cita o propósito desse concerto. Para provar que eu não estou falando aqui besteira e coisa da minha mente, a Bíblia diz assim, vamos ler Êxodo 19, por favor. A Bíblia diz em Êxodo 19 assim: tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Então o propósito de Deus é trazer o povo de Israel assim, porque Deus não tem interesse em formar exércitos somente para ordená-los. Deus tem interesse de fazer amigos para amá-los. Então entenda que no versículo de número 5, a Bíblia diz: se diligentemente ouvirdes. O verbo intransitivo ser significa que aqui há uma condição. Porque Deus disse: vocês viram o que eu fiz aos egípcios, como vos trouxe sobre asas de águias e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes, ou se atentamente ouvirdes, se condição, ou seja, se o povo de Israel, no concerto aqui sinaítico, não seguisse as ordens do pacto de Deus, eles não seguiam o que Deus vai prometer: nação santa, Deus, povo de propriedade exclusiva, glória a Deus, sacerdócio real. Então há uma condição aqui. Daqui a pouco você vai dar glória. O povo pentecostal, quando a mensagem glória a pega, Deus, aleluia. ele fica assim, ó. Daqui a pouco você vai dar muito glória. Então entenda que a Bíblia está dizendo: se guardardes a minha aliança, versículo 5,
então sereis a minha propriedade peculiar. Então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Isso não significa que Deus Deus, aleluia, glória a Deus, si, e que não seria Deus de outros povos, mas que Israel seria a nação dele. Agora entenda, o versículo 6 diz: vós me sereis reino de sacerdote. Para entender o versículo, devemos estudar a partir do contexto para não gerar pretexto. Então entenda que o versículo 6 ele antecede alguns versículos antes. O versículo 1, 2, 3 e 4. No versículo 4, Deus diz como chamou, Deus diz o que fez para tirar Israel da escravidão, por que o fez e como fez. Agora no versículo 5, Deus dá a diretrizes para o que Israel deve fazer. Se pois diligentemente ouvides a minha voz. Então entenda que aqui Deus coloca a condição para que eles sejam o que ele vai dizer no versículo 6: nação santa, sacerdócio real. Então aqui está esboçado o propósito de Israel no plano da redenção. glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo, santo é teu nome, Jesus. Eu já tinha uma ideia do que era a redenção de Deus, mas quando eu orei ao Senhor e pedi alguma palavra para que eu trouxesse a vocês, o Senhor colocou no meu coração essa palavra e eu comecei a estudar. Quando eu comecei a estudar, meu pensamento mudou, porque essa palavra aqui me ensinou o quão Deus é sábio. Deus, tu és lindo. Porque entenda que a sabedoria de Deus, o poder de Deus, a glória de Deus não é demonstrada somente nos céus, porque é bem verdade que Salmos 19:1 diz que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento proclama a obra de suas mãos. Mas não somente a natureza chamada na teologia de revelação geral revela Deus, mas quando nós voltamos o nosso coração à palavra de Deus, nós vemos o quão Deus é maravilhoso, o quão Deus é sábio, o quão Deus usa de sua sabedoria para salvar o homem. Deus, tu és lindo. Voltando ao que eu estava falando, glória o propósito de Israel neste plano de redenção. Ser-me-ão reino de sacerdotes, nação santa. Agora entenda, o que o sacerdote fazia? Entrava no templo e intercedia. Quando nós falamos em sacerdote, lembramos de intercessão, ou algo que intermedia, ou que serve de intermediador. Entenda que o profeta no tempo bíblico, ele era aquele que falava ao povo de Deus, ou falava o que Deus mandava ao povo, mas o sacerdote falava do povo para Deus. Então o sacerdote é aquele que intercede, é aquele que leva Deus ao povo, ou o povo a Deus. Então Israel serve ou serviria, o seu propósito na redenção era servir de contato entre o homem e Deus. Aleluia. Santo, santo. Agora, quando se fala em nação santa, nós temos na Bíblia, em Pedro, 1 Pedro, capítulo 1, não me lembro o versículo, mas diz ser perfeito, ou melhor, sede santo porque eu sou santo. Nós temos em Levítico, sede santo porque eu sou santo. Então, aqui Deus está dizendo: vós me sereis reino sacerdotal e nação santa. Aqui fala de modelo, fala de algo que é para mostrar às outras nações: veja como Deus quer que sejamos. Porém, entenda glória a Deus, que o povo de Israel, isso que me entristece, o povo de Israel disse: tudo que o Senhor nos disse, faremos. Porém, no capítulo 20, está escrito: não adorarás a outros deuses. O primeiro pecado do povo, Êxodo 32, foi fazer bezerros de ouro por não ter paciência em Deus. Aleluia. Deus, vai falando, glória a Deus. Não manteve-se fiel. E como a eleição
é condicional, ou seja, uma condição para que o propósito, ou melhor, a promessa de Deus permaneça. Deus rejeitou Israel. Porém, por um período de tempo, até que se completasse o tempo ou a plenitude dos gentios. Então entenda que por um tempo Deus rejeitara Israel. Por quê? Porque Israel não manteve firme a sua aliança com Deus. Deus. Israel não entendeu que o propósito de Deus não era ser exclusivo a Israel, mas ser Deus de toda a raça humana. Israel não entendeu que todos pecaram e destituídos estamos da glória de Deus. Israel não entendeu que Deus encerrou a todos debaixo da desobediência para com todos usar de misericórdia. Israel é comparada à teologia calvinista, porque a teologia calvinista ensina a expiação limitada. Aleluia. Alguns. Israel é semelhante, acreditava que Deus era somente deles, porque para Israel existiam dois grupos, nós e eles. A Bíblia diz que Israel não manteve sua aliança. E Deus desce no monte para dar as diretrizes a Israel. Porém, a Bíblia diz que Israel disse: não fale Deus conosco, mas fale tu, Moisés. Ficaram com medo de Deus, não entenderam o propósito de Deus, não entenderam a intenção de Deus em falar com eles. Deus não estava usando Israel, pelo contrário, Deus amava Israel e ainda ama. Deus, tu és lindo, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Só que eles se afastaram e Deus disse: mande Moisés, cada um para a sua tenda. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Não entenderam a intenção de Deus. Mas Moisés sobe no monte, fica durante 6 dias, no 7º Deus chama, depois fica 40 dias e 40 noites. O povo de Israel peca. O primeiro mandamento foi: não adorarás. Este é o primeiro, porque Deus sabia que esse seria o primeiro pecado do povo. Mas por que Deus corre ou deseja salvar aquele que ele sabe que vai pecar? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Isso é uma coisa que eu não tenho base bíblica para explicar. Deus ama incondicionalmente todo ser humano, mas para salvar é uma condição. Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Não estou falando de obras, mas também a fé sem obras é morta. Porque existem povos, pessoas de qualquer língua, tribo e nação que estão sentados nos bancos, mas não são salvos em Cristo. Porque Tiago disse: somos justificados somente pela fé, não também pelas obras. Ele não está contrariando Paulo. O termo grego para justificação ou justificado pode também significar demonstrar ser justo. Aleluia. Não adianta dizermos: eu tenho fé em Cristo, mas pelas obras não demonstrarmos que somos justos, que cremos realmente. Porque a fé verdadeira é aquela que nos tira de nós e nos faz um com Cristo. Deus, eu A Bíblia creio. diz em João 3,16. Eu não lembro nem aqui como é o termo grego, porque eu estava estudando esses dias, e quando eu li isso, eu alegrei. Por quê? Porque eu acabei de dizer aqui o que eu li. João 3,16 não está falando somente de crer. No original está aquele, no sentido, aquele que crê é sair de mim e fazer-me como Cristo. Deus, A fé aleluia. para João é aquilo que me tira de mim, que nega os meus desejos, que nega as minhas vontades e me faz um com Cristo para ter as vontades dele. Por isso Paulo disse: não sou eu mais quem vivo, mas Cristo
vive Eu em creio mim. assim, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Deus chama Israel, mas Israel não entende o plano de Deus. Cristo encarna, é perseguido, morre, ressuscita ao terceiro dia. Só que Deus não foi pego de surpresa. Apocalipse capítulo 13 está escrito que o Cordeiro foi imolado desde a fundação do mundo. Então Deus já sabia o que ia acontecer. Só que Satanás achou que ia vencer, mas não entendeu que o propósito de Deus era que o Cristo fosse pregado naquela cruz. Só que entenda que Cristo não morreu somente pela igreja. Cristo morreu por todos. Um dia eu estava no meu Facebook debatendo ali sobre, acho que foi sobre essa doutrina calvinista arminiana, e um homem disse assim: como tu crê que Cristo morreu por todos? Ou que a eleição é para, ou que a salvação é para todos? Ou tu acha que Deus vai morrer por aquele que ele sabia que ia rejeitar? Eu disse: leia 2 Pedro capítulo 2. O soberano Senhor que nos resgatou até mesmo aqueles que o rejeitariam. Leia Romanos, onde está escrito que Deus encerrou a todos debaixo da desobediência. Aleluia. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estamos da glória de Deus. Porém, eles entendem que todos não é todos, é muitos. Mas se formos para Romanos capítulo 5, vai estar escrito que muitos pecaram. Aleluia. Agora, como entender? Será que somente alguns pecaram? Não. Muitos ali não é alguns. Uma figura de linguagem, todos pecaram. Por isso Deus quer salvar a todos. Mas Deus também é um soberano porque ele não conseguiu realizar o seu propósito? Não. Deus é mais soberano em dizer que as criaturas dele são livres para o escolher do que ser soberano determinando o que elas seriam e depois condená-los por isso. Aleluia. Deus Glória a Deus. Israel, para que Israel fosse nação modelo, para que de Israel descendesse o Cristo, para que de Israel viesse a salvação. Jesus disse em João 4 que a salvação vem dos judeus. Não que os judeus o salvariam, mas que a salvação que é Cristo sairia dos judeus. Só que como Israel negou esse projeto de Deus para eles, Pedro, cheio do Espírito, inspirado pelo Espírito, disse à igreja gentílica: vós sois sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para proclamar as vitórias de Deus, para proclamar as suas virtudes. Vós sois, vós que não ereis povo, agora sois povo de Deus. Irmão, esse versículo nos fala que nós somos de Deus. Eu não sou brasileiro, eu sou celestiano. É Deus, vai falando. Aleluia. Eu sou da glória de Deus. Você é de Deus, você é filho de Deus, você é filho de Deus. Porque Deus em Cristo Jesus estava perdoando os nossos pecados. Mas Israel será de todo rejeitado? Não. Romanos capítulo 11: todo Israel será salvo, mas quando se cumprir o que Deus planejou, quando a plenitude dos gentios se cumprirem. Quando será isso? Após o arrebatamento da igreja e após a volta de Cristo visível à terra para instaurar o milênio. Porque no milênio Deus reinará, ou a igreja reinará com Cristo. Israel será restaurado. Eu vou ler um versículo para vocês. Glória a Deus, aleluia. Zacarias capítulo 14, versículo 5 está escrito: fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azal,
Sim, fugireis como fugistes no dia do terremoto, nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor e todos os seus santos com ele. Zacarias 12, verso 10 está escrito: e sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o meu espírito, espírito de graça e de súplica. Olharão para aquele a quem transpassaram, pranteá-lo como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como quem chora por um primogênito. E quando perguntarem: que feridas são essas nas suas mãos? Ele responderá: foi a ferida com que fui ferido na casa de meus amigos. Aleluia. Você ter dado um glória bem bonito para Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Este dia deve ser o dia mais esperado. Eu estou preparando bastante coisa, porque daqui a pouco não tem entregado. 9:3. Tem muita coisa aqui para me falar. Eu ainda diminuí. Eu falei: Senhor, não vou conseguir entregar tudo isso. Não sei quanto tempo. Então entenda, igreja, que Deus sofreu. Não pense que Deus não sofreu. Deus sofreu quando Israel pecava. Deus sofreu quando Israel se afastou do monte. Deus sofreu quando os reis de Israel, quando Israel pediu rei, Deus se entristeceu. Porque Deus disse, eu estava nessa passagem hoje, Deus disse: não te preocupe, Samuel, não é a ti que eles estão te rejeitando, é a mim. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Só que o amor de Deus é tão grande, É Deus, tu és lindo, Jesus. Glória a Deus. que Cristo encarnado na cruz disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. O pastor Marco Feciano disse que Israel passa por o que passa porque ele disse, os judeus disseram: cai o sangue deles sobre nós. Mas eu creio que naquele momento eles foram perdoados pelo que eles estavam fazendo. Eu tenho plena certeza, não posso afirmar, a Bíblia não diz. Eu também creio que se Judas não tivesse se matado, seria perdoado. Porque o amor de Deus é grande e excede todo entendimento.